Bem-vindos, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do PQC. Meu nome é Jonatas Mendes, eu sou consultor financeiro e empresarial. Hoje nós vamos falar sobre holding, por que fazer holding, por que ter holding e como fazer holding. Ao meu lado eu tenho o Abacuque Sodré, que é advogado e professor, e ele vai contar pra gente, vai explicar pra gente qual que é o melhor caminho. Se apresenta aí, Abacuque, e fala pra gente como é que funciona isso. Então, primeiramente, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo ou assistindo esse podcast, eu espero que ele chegue até você e alcance aí o seu coração para poder te ajudar da melhor forma possível. Antes da gente falar alguma coisa, eu quero me apresentar. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, também sou doutor em Teologia pela Harvard Divinity School, especialista em tomada de decisões e consequencialista. Além disso, sou um arquiteto de decisões, né? Então, a gente queria, antes de falar sobre o tema de holdings, nosso podcast, nós sempre indicamos uma obra para que você possa aí fazer um estudo, uma análise para o seu crescimento pessoal. Então aqui o Jonatas vai te indicar primeiro um livro e depois eu vou te indicar um outro livro. Eu vou indicar o Oliver Twist, que é o primeiro órfão aí a ser protagonista de uma história. É um livro bem legal de literatura, enfim. Como a gente está falando sobre holding e sucessão, é bom entender que se você não tem suporte ou acesso, ou quem preze por você, você vai ter uma vida bem atribulada. Claro que aqui está falando de um romance, mas é importante a gente ter um caminho a ser trilhado e traçado, e que se nossos pais fizerem isso é bem melhor. Bom, eu quero indicar para vocês hoje o Nudge, do professor Cassius Tim. Nudge, o livro do professor Cassius Tim, e também do professor Richard Thaler. O professor Richard Thaler é Prêmio Nobel da Economia. Nudge significa empurrão em inglês, significa aquele impulso que te ajuda, e diz o subtítulo do livro: Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. É um livro muito bom, é um livro técnico sobre tomada de decisões racionais. Então, ele vai tratar aqui com vocês, o professor Richard Thaler e o professor Cassius Tim, da ideia de que nem sempre nós tomamos decisões racionais. O modelo ideal da tomada de decisão do ponto de vista da economia seria o homo economicus, aquele ser que toma as decisões racionais sempre fazendo trade-offs, calculando as suas decisões. E só que nós não somos homos econômicos. É um tipo ideal, criado lá pelo John Stuart Mill. Na verdade, nós somos homo sapiens. E aí liberdade significa capacidade de cometer erros. Então a gente precisa dos nuggets para evitar esses erros. E um dos nuggets de hoje que nós vamos trazer é a questão da holding. Não é isso, Jonathan? É isso mesmo. O que é uma holding? Explica pra gente. Então, holding é uma empresa de participações. Inicialmente, então, holding, ela está prevista lá na lei das SAs, leis das sociedades anônimas, como uma empresa de participações. Só que a holding que nós vamos trazer hoje não é só uma questão de empresa de participações. Nós vamos explicar para vocês hoje duas questões importantes sobre holdings. Temos a holding operacional e a holding patrimonial. Então são empresas que vão compor ali um planejamento para o futuro, uma organização societária. Todo mundo pode fazer uma holding? Todo mundo, toda pessoa física, jurídica, quem que pode fazer essa holding? Então, quem pode fazer a holding? Normalmente... rapidinho. Quem pode estruturar a holding para a pessoa, a priori? São os profissionais que podem fazer isso. A princípio você precisa contar com dois profissionais. Não é simples, não é só um deles, é os dois. Tem que ter um advogado, societário, e também um contador muito bom, porque o contador é que vai dar a entrada ali na junta comercial. Aquilo que você me perguntou a princípio sobre holding, qualquer pessoa pode ter uma holding, qualquer pessoa, natural ou jurídica, pode ter uma holding. Qual é a exceção? Essa é a regra, qualquer pessoa. A exceção é, empresas do Simples não podem ter holding. Por quê? Porque empresas do Simples Nacional, elas não podem ter uma holding em cima, porque essas empresas só podem ter como proprietários ou acionistas, sócios, apenas e tão somente pessoas naturais. Certo. Então, ou seja, só pessoas físicas que são só pessoas jurídicas que podem abrir outra holding.
certo? Ou seja, tem que ter uma escala de empresas em cima, tirando a empresa, o Simples Nacional, que no processo de societário não dá para ser dessa forma. Porque assim, só para explicar aqui, se você tem um sócio, acaba adquirindo um sócio como pessoa jurídica numa empresa simples, ele é desenquadrado. Então você vai ter que ir para outro caminho, vai ser presumido, real, enfim. Você deixa de ser simples quando você tem um sócio pessoa jurídica. Tá? Então você tem desenquadrado aí do processo do simples e perde as vantagens do simples. E essa é a holding operacional, que nós vamos definir aí o que é holding operacional. E a holding patrimonial, qualquer pessoa pode ter uma holding operacional, patrimonial. Então, o que é holding operacional, o que é holding patrimonial? Vamos lá. Primeiro, holding operacional é aquela que a gente está falando das pessoas jurídicas. Só pessoa jurídica pode ter uma holding operacional. Perfeito. Holding operacional significa que eu distancio operação dos sócios. Hoje, qual é o problema? Nós temos um risco Brasil. Qual é o risco Brasil? Questões tributárias, questões trabalhistas, que você pode ter aí um problema, uma ação tributária, uma ação trabalhista, que é típico do brasileiro. Não é isso, Jonathan? Porque os brasileiros têm muitos débitos, às vezes fica negociando e tendo como sócio o Estado ou deixa de recolher aí as questões trabalhistas. Né? E além de não fazer o planejamento trabalhista, tá? Também existe um problema no empresariado, que não existe cálculo de planejamento trabalhista. Contrata-se, cria-se um processo de trabalho, não faz o planejamento trabalhista, desculpa, e aí acaba acumulando dívidas nesse caminho. E entende que, de repente, ele contrata, vamos fazer um exemplo, eu fiz minha empresa aqui para contratar todo mundo PJ, e entra num processo jurídico, é processado, não tem recurso, não guardou dinheiro para fazer esse tipo de projeto, e no processo ele vai ter que ter, por exemplo, uns 5 anos de salário para pagar para o pessoal. Então o que acontece? Ele acaba entrando na adimplente, o dinheiro que seria para dele, de repente, acaba entrando no processo o patrimônio pessoal entra no processo da empresa. Tá? Por isso que a gente está falando sobre holdings hoje, para você separar isso, como a Alba falou. Você separa, distancia a pessoa jurídica da pessoa física. Eles fazem isso para dar golpe nas pessoas, no trabalhador? Não. O ideal é fazer o planejamento e seguir a lei. Mas existem algumas formas de você acabar trabalhando isso para não se prejudicar como pessoa física. É isso, você ficar menos exposto. Na verdade, é a exposição. Você fica menos exposto. Por quê? Em vez de você ter lá como sócio da pessoa jurídica que opera, que realiza o negócio, quem é o sócio, e lembrando, só nos modelos tributários, os regimes do lucro presumido e lucro real, que vai ter a possibilidade de o dono da empresa, da sua empresa operacional, aquela que realiza a atividade econômica de circulação e produção e circulação de riqueza, uma outra pessoa jurídica. Então imagine que nós temos aqui A, que é uma empresa que vende uma indústria, uma empresa que produz sapato, exemplo, uma empresa que produz sapato, A. Em cima da A eu não tenho João e Pedro, eu tenho A participações. E aí João e Pedro são donos, ou Joana e Maria são donos ou donas da holding operacional, que é a empresa de participações. Então, isso evita uma exposição direta. Se tiver desconsideração da personalidade jurídica, vai chegar na holding primeiro. Então, essa é a holding operacional. É uma forma de você organizar. E se você tem mais de uma empresa, não é bom também isso, Jonathan? No sentido de que você tem essa situação de poder organizar as suas empresas. Porque você pode ter mais de uma empresa e ter uma holding em cima. O interessante de você ter uma holding tendo várias empresas é que você coloca uma como administradora dessas empresas. Então você tem, dentro da própria empresa, você tem centros de custos. Então dentro da empresa você já tem um centro de custo. Então você tem que desenhar aquele centro de custo, para onde vai os recursos, enfim. Tendo várias empresas, você tem que distribuir isso de uma forma melhor. Então você tem a holding, a principal, e aí as várias empresas têm embaixo. Dali você consegue entender melhor como entra dinheiro na sua conta. Então, pessoal, o Jonathan tem uma holding e eu tenho o Alba como sócio nessa holding, está recebendo dinheiro de vários lugares. A holding centraliza isso. Tá? Então você tem dentro
daquela empresa, ela vai fazer a sua gestão financeira, tá, das outras empresas. Claro, todas têm que estar bem trabalhadinha, contabilidade certinha, processo financeiro em dia, para você saber. E é uma forma mais fácil de gerenciar a empresa. Então, se eu tenho um lava rápido, um restaurante, uma indústria, uma empresa de serviço, eu ponho tudo dentro de uma holding para ajustar isso. E qual que é a vantagem, eu acho, de ter uma holding nesse processo, mesmo falando de empresas que são menores, que eu usei como exemplo, você consegue ter administração profissional. Tá? Se você fica, eu estou tocando meus negócios sozinho, me enrolando sozinho com o contador, ou sem um consultor, ou até com consultor mesmo no processo, mas sem ter um processo omnichannel, sabe, que as informações entram para um lugar, processo sai no outro e você tem esse caminho, fica muito difícil. Com uma holding, você consegue gerenciar isso porque você vai levar pessoas profissionais para aquele trabalho. Né? Você vai profissionalizar aquilo e desenhar seu processo para ele ficar dentro da holding. Então, por isso que é importante você ter advogado, contador, consultor, para você desenvolver um trabalho profissional e para que você não tenha perdas. Lembrando que a atividade econômica ela é cicloidal, então hoje você pode estar lá em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo, depois você precisa ter uma alavancada para retomar a atividade. Só que se você não estiver organizado do ponto de vista societário, se você não tem um planejamento, um institutional design, que é um desenho institucional para a sua realidade, você pode ter um problema grave e não poder ter uma recuperação. Então, por isso que é importante você ter uma reserva, você ter uma holding, você trabalhar ali dentro de uma forma organizada dentro da sua empresa. A empresa em si, ela é uma forma de organização. A teoria da organização, aqui a gente tem que pensar nisso, a organização não é mais do que a mera junção dos recursos materiais, humanos e financeiros. Ela é um plexo, uma unidade que precisa ter um funcionamento, então um sistema. Ela é uma organização, um sistema que vai ter ali uma construção de uma função. E aí, se ela não estiver bem ajustada, uma máquina bem ajustada e organizada, ela pode ter problemas, gerar risco. Nós vivemos hoje na sociedade do risco. E tem muita competição hoje em dia. Então, e no Brasil, vamos pensar em nível Brasil, a gente inova pouco. Tá? Então, a gente tem muita empresa parecida. Se você consegue se organizar de uma forma que você se destaca e guarda recursos, e eu falo guardar recursos mesmo, não perder recursos em processos jurídicos, em processos de tributário mesmo, que acontece bastante, a gente pega bastante caso, o ABI, de tributário para recuperação de crédito, essas coisas, você consegue se organizar e se destacar na concorrência. Lembremos, a gente fecha muita empresa no preço, abre muita empresa, fecha muita empresa, inova bem pouco. Então, a gente está concorrendo, quem gosta de livro, aqueles oceano azul e vermelho, está naquela briga do oceano vermelho, é muito oceano vermelho no Brasil, então a gente está brigando ali sempre com as mesmas pessoas. Então, se você se destaca, pelo menos na parte organizacional, que também é um processo de inovação, tá? Que é uma inovação de processos ali, organizando a sua empresa, você vai se destacar do resto da turba ali de tubarões no oceano vermelho. Então. E aí a gente falou de atividade econômica. Então, a gente falou de onde você tira a sua renda. Normalmente, da sua empresa, da sua operação. De outro lado, você precisa separar. Então, a gente separou operação, uma holding operacional, para não ter a exposição da pessoa natural aí com relação aos problemas da empresa. Porque, como nós falamos, a economia é cicloidal. Por outro lado, nós precisamos agora falar da holding patrimonial. Holding patrimonial envolve uma questão do futuro, que é a sucessão, envolve também a questão de uma possibilidade de organização patrimonial para que também o patrimônio que você amealhou durante o período que você construiu, a sua empresa operou bem, performou, você não perder depois no momento em que ela estiver em queda ou tiver algum problema. Então, é importante a gente saber organizar o patrimônio, né, Jonathan? Porque acho que não tem como a gente pegar, construir um patrimônio e depois entregar ele de mão beijada aí no momento. Eu acho que aí tem dois pontos. De crise. O empresário que administra a empresa e não consegue administrar o próprio patrimônio, acontece bastante, e vice-versa. Então, se você é um bom empresário, fez tudo certinho, tem que sobrar dinheiro no final do mês. Tá? Tem que sobrar dinheiro no final do mês. Acontece muito de ir a empresas fazer consultoria e não sobra dinheiro.
o pessoal não sabe onde está o dinheiro, né? As pessoas não sabem onde está o dinheiro, o que aconteceu, enfim, com o lucro, anyway. Então, fazer essa holding patrimonial vai te ajudar a garantir o seu recurso de pessoa física, tá? Aí é que a gente está falando de herança, filho, a sua subsistência, o que for. Porque a empresa é de onde você tira o seu dinheiro, onde você ganha o seu recurso, só que esse recurso precisa ficar com você. E o que acontece muitas vezes é a gente vê falência dos dois lados. Faliu a empresa e faliu a pessoa física, sabe? No Brasil não fale pessoa física do jeito que acontece nos Estados Unidos, mas é só um exemplo, tá? Insolvência civil. Insolvência civil. Se você não tem dinheiro, você faliu. Trocando em miúdos é isso. Então a gente vê que quando o cara perdeu a empresa, ele automaticamente perdeu todo o dinheiro da pessoa física. Então tá errado. Você tem que separar isso. Tem que entender que a pessoa física é uma e a pessoa jurídica é outra. E quando a gente fala de holding, a gente está falando exatamente para proteger ambos. Tá? Então, quando eu protejo e acho mais importante aqui é a pessoa física, tá? A proteger a pessoa física, porque ali tem família, tem muita coisa envolvida. Você focar nesse tipo de atividade para proteger o seu patrimônio. E protegendo o patrimônio, você entende como melhorar muito a sua pessoa física também aí do lado. E a questão é o seguinte, as pessoas pensam, quando eu devo fazer, e por que eu devo fazer, e como eu devo fazer. Primeiro ponto, por que você deve fazer? Porque é uma questão de organização. Toda forma de organização é importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu devo fazer? Quando você tiver algum tipo de patrimônio, seja ele imóveis, móveis, ou investimentos. Por quê? Você tem que começar o quanto antes. Na holding, diferentemente da sucessão normal, você consegue organizar e estabelecer os parâmetros. Eu vou chegar lá para falar com vocês. Primeiro ponto. Na pessoa natural, o que acontece? Se a pessoa natural falece, ela tem que fazer o quê, Jonatas? Inventário, testamento, então, deixar isso pronto para os herdeiros. Tem que fazer o testamento, o inventário. O testamento ela pode fazer se ela quiser fazer a divisão diferente dos 50%. Ela tem até 50% que ela pode dispor da forma que ela quiser. Os outros 50% são legítimos. Aí tem lá os herdeiros, descendentes e ascendentes, cônjuge concorrendo. Isso em geral no casamento na comunhão parcial de bens, que é a regra aí do nosso sistema jurídico. Se você é casado no regime da separação de bens, ou na comunhão universal, você tem que olhar o pacto antinupcial para poder determinar essa situação. E normalmente, o que você tem que fazer? Um seguro de vida. Por quê? O seguro de vida, em regra, ele não entra no inventário. Aí a pessoa vai ter, o seu filho, sua esposa, vai ter condições de realizar os atos ali sucessórios. Porque é caro. Hoje, aqui, por exemplo, em São Paulo, só de tributo eu vou pagar 4% sobre o Monte Mor. Mais o cartório, mais a escritura e os registros, você vai pagar uma boa grana. Lembrando que com a reforma tributária agora o ITCMD vai ser progressivo. Então pode chegar de 4%, hoje o limite da alíquota é 8%, mas existe a possibilidade de subir de até 16%, 22%, então você tem que tomar muito cuidado. Ou seja, de 1 milhão que você tinha, você pagava até 8%. Agora de 1 milhão você pode pagar 22%, ou seja, de 80 mil vai para 220 mil. Então, se você, chutando baixo, fizer uma holding por uns 10 anos, então por 20 anos você não vai gastar esse valor. E ainda vai amelhar mais recursos com o trabalho da holding. Então, por que você deve fazer a holding o quanto antes? Porque é o seguinte, o planejamento tributário, o melhor é que você assim não doe de uma vez, para você não recolher tributos. Você vai ter que ver lá qual que é o valor do seu patrimônio, e aí todo ano você vai doando no limite da isenção. Aqui em São Paulo, por exemplo, o limite da isenção esse ano é quase 70 mil. Então, você vai ter que ir doando para os seus filhos com reserva de usufruto. Por que com reserva de usufruto? Se você não tem dívidas, porque se tiver dívidas, usufruto é bem. Bem pode ser penhorado. Então, o usufruto mantém ali das cotas os direitos políticos e econômicos. Ou seja, você pode comprar, vender, administrar enquanto você viver. E aí só no seu falecimento você não vai precisar fazer inventário, porque a nua propriedade das cotas vai se fundir com
o usufruto, e aí os seus filhos vão ter plenamente essas cotas. E se tiver dívidas no patrimônio, como é que funciona? Então, se tiver dívidas, em regra, Você vai ficar com dúvidas sobre isso. É o seguinte, o melhor é você ter dívidas desde que elas não sejam execuídas. Você pode montar a hold. Você monta a hold e Quais dívidas que não deixam montar uma hold? Então, se você tiver uma execução judicial, aí provavelmente qualquer alienação ou transferência de bens para terceiros, e a holding é um terceiro, lembrando, aquele bem que você diz, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra, elas têm personalidades distintas, segundo a lei civil. Então você não pode alienar, não pode transferir de forma alguma, você nem doar, nem vender, nem permutar. E se eu tiver uma dívida que não foi executada? Por exemplo, vamos usar exemplos que é mais simples. Eu tenho um financiamento bancário dentro de eu tenho uma empresa com financiamento bancário, certo? Certo. E eu tenho meu patrimônio que é pessoa física. Eu criei a holding na pessoa física, na minha holding patrimonial. Só que aí eu sou executado na pessoa física por ter dívida, certo? Essa dívida vai acontecer que é na pessoa física. Eles, geralmente dívidas de banco, eles usam um patrimônio físico para fazer o empréstimo. Avalista, né? Avalista, enfim. Ele vai pedir uma... que eu não seja mais pessoa física, fugiu. Mas consideração da pessoa física, da pessoa jurídica. Como é que isso funciona? Ele vai buscar a pessoa, já que eu já montei a holding, como é que funciona isso? Então, se você declarar as cotas, você vai declarar as cotas no seu IR. Se você não doou essas cotas, você vai aparecer no seu IR e esses bens vão ser objeto de alienação, no sentido de expropriação processual. Ou seja, vão poder ser penhoradas essas cotas. Se você doou as cotas com reserva de usufruto, o usufruto pode ser penhorado, ou seja, o que você amealhar ali naqueles bens podem ser penhorados. Aluguéis, por exemplo, de bens, rendimentos, frutos civis. Então, o melhor, se você tem dívidas, é doar sem reserva de usufruto. E aí você tem 4 anos, ele tem 4 anos para poder anular esse débito, que seria fraude contra credores, que é diferente de fraude e execução. Fraude e execução, você tem uma execução, não tem como você alienar, porque é fraude e execução, o juiz já declara ali a fraude e perde a eficácia daquele negócio. Se é fraude contra credores, ou seja, você tem bens, mas durante esse período você esvaziou seu patrimônio, a outra parte tem 4 anos para anular. Se o negócio não foi simulado, se o negócio foi doação e não compra e venda, sem recurso, sem entrada e saída de dinheiro, ela tem 4 anos para entrar com uma ação chamada ação pauliana, que é uma ação que remonta a lei desde a Roma antiga, que é para evitar fraude contra credores. Quando o credor fica insolvente, porque ele alienou todos os seus bens, esses atos podem ser anulados até em 4 anos. Artigo 178 do Código Civil é um prazo decadencial. Se passar esses 4 anos, a outra parte, o seu credor não vai poder mais te perseguir esse patrimônio. Então, por isso que você tem que montar a hold e estruturar ela o quanto antes, para que você não seja ali penalizado quando você tiver um problema, ou aquilo que a gente chama de dor de barriga dentro de uma empresa. Você não vai ter recursos para conseguir pagar um débito e aí você vai ser executado. E só para ficar claro, a gente está falando que as pessoas têm que fazer dívidas e usar de artimanhas jurídicas ou financeiras para fugir das dívidas. Você está criando planejamento. A ideia é mostrar que tem que fazer planejamento para tudo. Tá? Aqui foi um exemplo, mas pode acontecer de eu pegar recursos no mercado para expandir e não acontecer, e não deu certo. Tá? Então, o risco da atividade. É o risco da atividade. E o banco, eu falo banco, o credor em geral, que é o banco, ele sabe disso. Tá? Então você está no risco ali, tem negociações para acontecer, enfim. E se for fazer empréstimos, fale com o contador, com o seu consultor e com o seu advogado, que é a melhor forma de você não se ferrar lá na frente. E eu vou falar ferrar bem claramente porque é o que acontece. Você vai se ferrar lá na frente. Então converse com essas pessoas antes, esses profissionais, e faça um contrato. Porque o contrato de emitir de credor é muito a favor do credor. Como a gente não tem conhecimento, a gente fala empresário, que também somos, a gente acaba pegando aquilo que precisa, tudo de fluxo de caixa, preciso fazer o negócio funcionar, capital de giro, e acabo pegando empréstimos que são muito caros,
e acabam prejudicando sim a pessoa física no final das contas. E prejudica, viu, gente? A gente vai deixar bem claro que prejudica muito a pessoa física. Só um dado aqui rapidinho. As empresas que falem no Brasil deixam em média o empresário com 70 mil reais de dívida. Tá? Então você vai fechar a empresa com 70 mil reais de dívida. E se você tem que voltar para o mercado de trabalho, ganhando um salário base no Brasil, você vai demorar muitos anos para pagar isso aí. E se você estiver bem, ele vai tomar seu bem e você vai voltar para o emprego e para o aluguel. Então, bem que eu falo imóvel, né? Se for um carro, vai tomar também, assim por diante. Mas se você tem um imóvel, você vai acabar voltando para o aluguel e para o CLT. Então, fazer esse planejamento antes é bem importante. Aquilo que o Jonatas falou aqui, a questão é o seguinte: quando você vai fazer um empréstimo bancário, normalmente é alienação fiduciária, ele sequer precisa entrar com uma execução judicial. Ele vai, você não pagou, ele vai e consolida no cartório e toma o seu bem também. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente está falando, hold é uma questão importante, porque você tem que montar a hold, porque você vai montar a hold para colocar seu patrimônio. Depois que você montou a holding, basta para não fazer inventário? Não. Você vai ter que doar com reserva de usufrutos para os seus filhos ou sem reserva de usufrutos. E basta montar a holding, que as pessoas me perguntam, não. Tem que fazer o acordo de cotista. Porque o acordo de cotista é o que você demorou anos para fazer o trabalho da sua vida, conseguir o patrimônio. Aí seus filhos vêm e dilapidam todo o seu patrimônio. Não. Você tem que estabelecer mecanismos de governança que vai ser o acordo de cotista, que vai ser um documento particular que vai reger as relações entre vocês. Então, se vai vender um imóvel, como que pode, quem pode assumir, obrigar os seus filhos a casarem no regime da separação de bens, para não sofrerem um golpe. Então, tem toda essa questão que é fundamental. E aí isso, você fala, vou fazer contador a hold. Não, tá tudo bem, você fez a hold, contador. Mas e o acordo de cotista? E o desenvolvimento? Então, tomar muito cuidado. E a questão também do planejamento tributário. Hoje, a gente ainda antes da reforma, temos aqui a possibilidade de ter uma imunidade parcial do ITBI. Se você monta uma empresa de participações puras e coloca o seu patrimônio lá. Por quê? Se a empresa não tiver atividade de administração de bens próprios, locação ou compra e venda, segundo o artigo 37 do Código Tributário Nacional e também o artigo 156 da Constituição, você faz jus aí à imunidade do ITBI. O que o STF entendeu? O STF estabeleceu lá que o município pode te cobrar hoje a diferença. Então hoje você não vai ter 100%, salvo se você colocar lá logo que você comprar um imóvel. Por quê? Entre a diferença do que você lança no IR e o que você e o valor venal, ele pode te cobrar ITBI. Então, mas é melhor pagar o ITBI, que é 3% sobre essa diferença, do que eu atualizar o valor do imóvel na hora que eu colocar na hold, porque eu vou pagar 15% de ganho de capital. Então é melhor pagar 3% do que pagar 15%. É muito importante que você tenha um planejamento tributário. Muita gente faz a holding de forma errada e acaba tomando uma multa. Teve um rapaz que nos procurou esses dias, o pai dele tinha montado uma holding de forma isolada com o contador não sabia muito bem fazer o que estava fazendo, tomou uma multa de TBI de 800 mil reais. Ou seja, o dinheiro que era para economizar, perdeu. Então, planejamento é muito importante. Eu sempre falar, se me ouvirem a gente aqui no podcast, falando sobre esse assunto na internet, o que for, é pensar em planejamento desde o começo. Tá? Montei meu plano de negócios lá no começo, vale a pena pensar daqui a 5, 10 anos, vale a pena ter uma holding, que é um caso, esse assunto, vale a pena pensar sobre isso. E quais os profissionais que você está trabalhando, isso é muito importante também. Então, eu sempre falo para as pessoas procurarem especialistas, para o que for. Procure um especialista, às vezes é um pouco mais caro naquele momento, mas ele vai te economizar lá na frente. E como empresário, tem que pensar em economizar o tempo todo, gente. Não é só cortar o grande cafezinho, que a galera gosta muito desses papos, economizar lá na frente mesmo e pensar no planejamento do todo do seu negócio. Olhar o negócio como uma coisa muito grande, mesmo que seja uma cafeteria pequenininha começando hoje. Você tem que pensar muito grande no seu negócio sempre. Então, quando a gente fala de holding, você fala, não é para mim agora. Pode não ser para você hoje, mas daqui uns 2 ou 3 anos, você vai começando a comprar carro, casa, o dinheiro está entrando no seu negócio, vale a pena, porque
como eu disse, estatisticamente falando, a gente fecha muito negócio no Brasil. E uma dúvida, Jonathan, que muita gente tem, e muitos clientes falam comigo, é o seguinte: Abacuque, então, eu tenho aí, pode ter que eu tenho um risco trabalhista, alguma coisa, estou no Simples, então eu vou colocar meus bens no nome dos meus pais, porque eu não tenho filhos. Aí, Padrão. aí eu falo, ok, tudo bem, você é o único filho? Se você for o único filho e seu pai não tiver negócios, ok. Você tem irmãos? Aí você se acontecer alguma coisa com seus pais, e não dá pra dizer, falar assim, eu vou obrigar meu irmão a renunciar. Não tem como você obrigar ele a renunciar herança. Então imagine, você colocou o nome dos seus pais, se acontecer alguma coisa, você vai ter que dividir com seus irmãos. Então assim, pense nisso. Eu, como arquiteto de decisões, eu sempre apresento todos os trade-offs para o cliente. Se você tomar essa decisão, você vai ter essa consequência. Custo e benefício de todas as decisões. Vamos tentar racionalizar. É como disse o nosso amigo aqui, o Richard Thaler, no Castle Steam. Você tem que arquitetar a sua decisão. Você tem que calcular. Quais são as consequências da minha decisão? Se eu tomar uma decisão, significa que eu estou renunciando toda outra hipótese. Significa que o mundo é complexo. Então vamos pensar nessa racionalidade. O mundo é complexo. Complexidade significa excesso de possibilidades. Tomada de decisão significa seletividade. Redução daquela complexidade para uma complexidade menor. Significa que toda vez que eu tomo uma decisão, ela é contingente. Significa que ela sempre poderia ser diferente e ela não é. E que mais? Significa que toda vez que eu escolho uma alternativa, eu renuncio todas as demais. Por isso eu preciso fazer o quê? O cálculo. Obter o trade-off. Tem bem claro. Lembre-se, você é livre na medida que você pode errar. Então, ser racional é fazer o cálculo e obter o melhor custo-benefício. Se você não faz o cálculo, qualquer decisão é possível. E aí você está tomando uma decisão que pode ser errônea sem calcular para o futuro. E qualquer resultado é possível também. Então, se você não fez o cálculo, não fez o planejamento, sabe para onde vai também. Qualquer resultado é possível. E você vai colher esse resultado achando que foi uma vantagem, às vezes nem foi vantagem. Porque, beleza, não fiz os planejamentos, não fiz nada, ainda sobrou um lucrinho. Mas esse lucro podia ser melhor, podia ser maior, porque o que não importa a gente é sempre lucrar mais. Tá? Lucro nunca é suficiente. Então, quando a gente está falando de empresa, fazer os planejamentos e evitar gastos desnecessários é o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui. Racionalidade implica hoje, numa sociedade em que você falou da competição, Jonathan, na questão de evitar o desperdício. Qualquer centavo ele é potencializado, porque você pega esse recurso e aí depois que você perde, você não vai recuperar mais aquele dinheiro, você pode ter outro. É outro dinheiro, é isso mesmo. Você trocou de dinheiro, você não pegou aquele dinheiro que você perdeu e recuperou, não, é outro dinheiro. Até que lucro sobre lucro é lucro. Se eu lucrei 100 mil esse ano e o ano que vem eu lucrei 90 mil, eu tô com diferença, eu perdi dinheiro. Tá? Perdi. É lucro. A gente tá falando de lucro nos 2 anos, mas eu perdi. Então, esse dinheiro não volta para você. Esses 10 mil de diferença, você vai recuperar no terceiro ano. E como é que funciona esse trabalho? Que trabalho você tem que fazer sobre isso? Então, ser racional no processo é mais difícil. E é bem difícil ser racional no processo empresarial, porque você tem muita coisa envolvida, né? Tem muitos stakeholders. Inclusive, se o seu negócio é um negócio familiar, você precisa pensar em família, emprega esposa, filho, essas coisas. Mas tem que pôr a cabeça no lugar e usar um trabalho de planejamento com um profissional. Tá? Seja ele o contador, como o Abba falou, não é o melhor cara para fazer holding. Tá? Tem contadores ótimos no Brasil, são caras que são fantásticos, só que ele e um advogado ali bom vão te fazer um trabalho bem melhor. Um advogado sozinho também não é o suficiente, você precisa do contador. E se você tiver uma pessoa de financeiro ali, um Fination, para te ajudar, para ajudar os dois nesse processo de explodir essa previsão, de fazer essas medidas, de fazer cálculo mesmo. Fazer cálculo, gente, não tem como fazer empresa sem cálculo.
e ver quais são as possibilidades, como o Aba falou, dividir quais são os melhores caminhos, criar um projeto sobre isso, tá? Eu falo, quando eu falo criar um projeto, é criar um projeto mesmo, padrão PMI em si, é isso que a gente faz para vocês. Você faz dessa forma, fica assim, você vai acertar tudo? Não dá para mentir sobre isso, a gente não vai acertar tudo, mas a gente vai dirimir muito os riscos. Tá? Porque o lance é dirimir os riscos, porque do nada muda uma lei, já está pronto para pensando sobre isso. Muda o mercado, tem que pensar sobre isso. Então, tá tudo dentro do seu planejamento, do seu projeto. E hoje a gente trabalha com atividades que não são perenes. Hoje a tecnologia evolui muito, sua atividade, você vai talvez tenha que mudar de atividade para você não perecer. Muitas empresas pereceram. Eu falo aqui, um exemplo claro, são as empresas que eram gráficas. Imagine, empresas milionárias que imprimiam livros, que imprimiam jornais, que quebraram. Porque no mundo digital o papel passou a ter a Amazon chegou. um valor menor. Outro ponto. O Abacuque mantém as gráficas aqui, ele ainda tem bastante livro. Essa biblioteca dele, ele é um cara que mantém. Eu, por exemplo, já não. Eu leio tudo no meu tablet e no meu Kindle. Eu sou um grande fã da Amazon, por incrível que pareça. Não, mas eu também, meus livros são lançados todos pela Amazon. Sim, mas você vai se inclusive, de ética empresarial, a questão do risco. Agora a questão é o seguinte, por que o Jonathan está certo na questão do Financial, de alguém especializado? Você pode estudar, você pode, se você falar, eu não tenho condições de pagar um consultor, mas você tem que estudar, você vai ter que estudar muito. Por quê? É importante. Porque você tem que fazer um projeto. Empresa é projeto. Por que a gente está falando de RUD? Porque são situações de planejamento para mitigar risco. Então, o objetivo na sociedade de risco é você você entender os riscos, porque o pior dos riscos está aqui no meu livro, é desconhecer os riscos. Então é importantíssimo você entender essa situação. Agora, um ponto principal aqui qual é o problema do brasileiro? E por que a gente expõe essa questão da holding, de tudo isso? Porque brasileiro, infelizmente, na maioria das vezes, não trabalha com projeto. Brasileiro tem reserva, Jonathan? Brasileiro tem fluxo de caixa para operar? Ou ele pega no banco? Pega no banco. Às vezes não sabe o que é fluxo de caixa. Já chegou em empresas que são grandes, eu estou falando de empresas bem grandes, que eles não sabiam que era um fluxo de caixa, ou pelo menos não sabiam ler o fluxo de caixa, operar o fluxo de caixa. Tá? Ficam antecipando, né, os vencimentos. Eles não entendem o modelo de fluxo de caixa. E é muito mais fácil, por que pareça, explicar às vezes para um profissional que tem uma franquia. Sabe, tem uma franquiazinha ali, a franquia dele está funcionando, ele recebe dinheiro, paga os royalties, explicar, isso aqui é um fluxo de caixa, assim que funciona, e ele entender, do que chegar numa organização já maior, com muitas variáveis, e explicar o que é fluxo de caixa. Tá? E às vezes o pessoal do próprio financeiro não entende o processo, porque está tão enrolado nisso, está tanto tempo fazendo as coisas da forma errada, que não consegue entender. Não falando que todo mundo, claro, mas o que a gente está pegando é casos que são nossos, particulares, assim, clientes nossos, que acabam não entendendo esses processos e acabam fazendo isso que o Aba falou, vivem no banco, vivem pendurado o dinheiro do banco. E pro banco é ótimo, né, gente? Tá falando de juros aí, pegando bom aí, um BNDES da vida, de 7% ao ano, tá? E é bastante coisa, tu tirar 7% do seu faturamento inteiro para você dar para alguém, prejuízo. Então, normalmente sempre... Rapidão, só isso, só uma coisa, só para explodir isso. Dívida nem sempre é ruim, tá? A gente tá falando de dívida, tá? Vamos deixar bem claro sobre isso. Dívida nem sempre é ruim. Se ela for bem feita, bem trabalhada e planejada dentro do seu projeto, vale a pena. Se eu vou pegar uma dívida que vai recompensar em vendas, em faturamento, lucro no final, façam a dívida, mas façam a dívida de forma consciente. Tá? O que acontece é que não existe consciência nas dívidas que a gente tem como experiência, como histórico. Então, fazer dívida é ótimo. Se eu sou um grande empresário, um mega empresário, que tenho 100 milhões e tem de crédito a 3% ao ano, eu vou usar esse dinheiro, gente, de verdade. Alavancagem. Eu vou alavancar esse dinheiro. Agora, se eu sou um pequeno empresário, que eu vou ter que usar o cartão de crédito para fazer fluxo de caixa, e de 400% ao ano de fluxo de caixa, para ganhar 5% de faturamento, um mercadinho, por exemplo, que vai ficar com 5% de faturamento,
você vai quebrar, não tem jeito. Então, fora que assim, as antecipações, as pessoas já vão antecipar cartão de crédito, vão antecipar cartão de débito, aí já perdem 10%, 5%. E aí no banco, nos FDICs, as empresas vão lá, adiantam, já perde 20%. A empresa tem que entender o que é lucro. Por que a gente está falando disso? Você fala, o vídeo não é sobre hold? Então, é sobre hold, mas sobre planejamento societário. Lucro, gente, lucro não é, e aí muita gente confunde, por isso que eu vou falar sobre isso, Jonatas. Seguinte, as pessoas confundem lucro, porque tem numa empresa familiar, com o resultado. Por quê? Lucro o resultado é o que sobra. É o que sobrou. Agora, só que isso é o que sobrou para você. Só que isso não é lucro. Resultado não é lucro. Por quê? Lucro é o que você tem que tirar depois que você reinvestiu. Você tem que entender. Tem um dinheiro, eu separei um dinheiro para reserva. Reserva, reinvestimento. Reinvestimento, exatamente. Então, eu tenho que estabelecer algo que vai remunerar minha reserva para eu depois não depender de banco. Perfeito. Tenho que ter uma parte de reinvestimento, porque depois eu não ficar defasado, ser competitivo, e aí sim eu vou tirar o lucro. Agora, a empresa familiar no Brasil, as pessoas costumam o quê? Sobrou, tiro tudo da empresa. Então, e o reinvestimento? E a reserva? Então, aí quando vem a crise, como nós falamos, a economia é cicloidal. Vou repetir aqui todas as vezes. Cicloidal significa que uma hora você está lá em cima da montanha, outra hora você está no vale. Mas se você estiver no vale, quando você estiver no vale, você tem uma reserva, você pode escalar a montanha com o quê? Com os equipamentos bons para você voltar lá para cima sem perdas. Equipamentos esses que você usou o seu lucro no passado para comprar e fazer o planejamento. Exatamente, você pagou um preço. E ser empresário é saber fazer sacrifícios, não é só pegar o resultado. Porque aí fica fácil. E não confundir também, de novo, quando eu estou falando de holding, o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. São dinheiros diferentes, tá? Então, se você tem seu prolabore, seu lucro no final, enfim, o seu dinheiro é diferente do dinheiro da empresa. Se o dinheiro que está sobrando da empresa é o que você está usando para pagar suas contas, precisa rever, tá? Precisa rever ali, porque se você não está achando prolabore, está pegando seu finalzinho e está pagando as suas contas com esse dinheiro, a gente precisa rever isso aí e está acontecendo uma coisa errada. Agora, eu tenho uma dúvida sobre holding que me surgiu na conversa. Por exemplo, eu não posso abrir alguns tipos de empresa como simples, certo? Certo. Caso de consultoria. Você até pode hoje, a gente não podia, mas até pode. Enfim, tem algumas empresas que eu não consigo abrir como simples. Vale a pena já pensar essas empresas como holding? Sim, todas as empresas, todas as empresas que eu não posso ter no simples, já tem que estruturar ela como holding, ter uma holding operacional em cima. Mesmo sendo empresas de serviço que não tem tanto valor ou tanta coisa. Sim, não, especialmente isso, porque eu tenho que proteger como você falou, a questão da pejotização. É o risco maior aí, a questão da pejotização de problemas tributários. Normalmente os empresários no Brasil usam o fisco como sócio, então tem tudo isso. Agora, a questão central aqui, aquilo que é importante, se você montar uma holding patrimonial, ela também não vai estar no simples. A empresa patrimonial ela vai estar ou no lucro presumido ou no lucro real. Então, assim, o que é importante você ter em mente? Já constrói. Quais empresas você não vai poder ter holding? Imagina, escritório de advocacia. Por quê? Porque o sócio tem que ser pessoa natural habilitada. Consultórios de medicina, de psicologia, de atividades regulamentadas, de engenharia. Então você não vai poder ter uma holding ali específico nesse tipo de empresa. Então vai ser nas empresas prestadoras de serviços, nas indústrias, numa startup. Importante, você vai abrir uma startup, monte uma holding, porque você vai vender a holding operacional, isso agrega valor na sua operação. No caso da startup, como eles são muito imaturos, e são imaturos mesmo, tá? O pessoal vai ficar bravo na parte administrativa, você acha que vale a pena montar uma holding para ele conseguir vender melhor a startup no futuro? Porque assim, penso, startups são para ser vendidas, tá? Então não adianta achar que não, mas são sim. Startups são feitas para ser vendidas. Então você acha que vale a pena o cara montar a holding já na startup para ele ter um poder de negociação melhor lá na frente? Com certeza, ele já vende direto a holding operacional, porque ele já fala, eu já estou mitigando todos os riscos aqui com essa holding operacional. Então ele já vende o quê? Ele aliena a parte dele
na hold operacional, e aí ele fica ali como um diretor na empresa operacional, se tiver uma questão de earnout ali, se tiver ali uma relação para que ele permaneça ali por um tempo no processo de adaptação da venda, né? E é mais fácil para ele sair, mais fácil para fazer todo o processo e recuperar o dinheiro dele também. Viu? Exatamente. Acho que é isso. Tem mais uma coisa que você falar sobre holdings? Não, acredito que é isso. É importante. Você tem que estar preparado, então. Por que eu tenho que fazer hold? Porque é uma forma de organizar. Organizar a operação e separar ela do patrimônio. Porque eu tenho que ter uma hold operacional para não me expor como pessoa física. Se a minha empresa não é de simples. Senão você vai ficar exposto, infelizmente. Por que eu tenho que ter uma hold operacional? Porque eu organizo meu patrimônio. Hoje, no presente e para o futuro, se eu tiver sucessores. Lembrando que é importante você não só ter herdeiros, mas você ter sucessores efetivamente que vão dar continuidade. Então, na hold patrimonial, você tem o quê? O acordo de cotistas que vai gerar uma governança, que vai impor uma governança para o seu sucessor. E nesse ponto, você também pode contratar um profissional para gerenciar a sua hold patrimonial. Meus filhos são muito novos, ou eles não têm experiência, ou eles não querem cuidar disso. Você pode contratar um gestor para gerenciar a sua hold. E eu sempre vou falar de novo sempre isso, sempre que eu tiver esse bate-papo, galera, eu sempre vou falar sobre contratar especialistas, tá? Porque às vezes vale muito a pena, às vezes não, 99% das vezes vale a pena, porque ele é profissional naquilo, ele não gerencia só a sua hold, ele gerencia outras holds, então ele tem vários insights, ele conhece do mercado, ele sabe onde vai aplicar dinheiro, onde vai colocar e como fazer aquilo funcionar. Então, meu filho é muito novinho, eu não tenho como fazer isso agora, contrata um gerente especialista naquele processo. Tá? Vários escritórios fazem isso, várias consultorias fazem isso, e você tem esse tipo de profissional que te ajuda também a garantir seu recurso. Então, se você ler aqui um dos livros que sempre são recomendados aí na área dos investimentos, do crescimento, o homem mais rico da Babilônia, lá ele tem uma experiência no sentido de que ele queria investir o dinheiro dele. Na hora de investir esse dinheiro, ele falou: vou contratar aqui uma pessoa que é um oleiro para ir até a Fenícia e pegar o que? Pedras preciosas. Chegou lá, os fenícios enganaram ele e venderam um vidro como diamante. O que o conselheiro dele falou para ele? Você tinha que ir ao especialista. Você acha que o oleiro sabe sobre pedras preciosas? Você está falando de um livro antiquíssimo, coisas que são básicas, vendidas há muito tempo, e a gente acaba errando bastante nisso para mera economia, ou receio mesmo, às vezes é receio de contratar profissionais. Então, o barato sai caro às vezes, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, nos próximos capítulos aqui do podcast, e um deles vai ser sobre contratar profissionais para maximizar lucro. Tá? A gente vai ter um episódio só sobre isso no futuro. É isso, Alba, eu tenho mais nada para falar sobre hoje, acho que fechou por hoje. Mais uma coisa? Esse é o básico da vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir a gente. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai ter Instagram, TikTok, vai ter todas essas redes. Esse é o primeiro episódio. Tá? Hoje é dia 12/8/2023. Muito obrigado por assistirem. E amanhã é dia dos pais. O Abra foi no dia dos pais dele. Parabéns, Abra. Feliz dia dos pais para vocês aí que são pais. Mãe e pais também, todas essas coisas. Um abraço e obrigado por assistir a gente. Valeu. Esse é o básico da vida.